Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jaime Fernandes e o nosso propósito aqui hoje é levar uma mensagem para você. Quem é Jesus? Começamos essa série de mensagens semana passada, semana após semana, queremos trazer aqui uma mensagem para falar, né, um pouco de Jesus, do seu ministério, de quem é Jesus. E a semana passada nós falamos um pouco da ótica de Marcos e de Mateus, onde que Jesus estava ali no caminho de Cesareia e ele pergunta para os discípulos quem os homens diziam que ele era, né? E aí nós vamos ver o discorrer do texto que passou, né? Você pode olhar lá no áudio passado e pode meditar mais um pouco. Amém? Então, o propósito aqui é justamente levar uma palavra em áudio, né? Você pode ouvir essa palavra tanto no WhatsApp, como no canal do WhatsApp e no YouTube também está disponível. Depois mandarei aí para todos aí também o link para você estar podendo ouvir essa mensagem. Amém? Então vamos para o texto de hoje, né? Texto base é João 1, 35 a 44. Vamos ler o texto? Vamos ver o que a palavra vai dizer conosco hoje. João 1:35. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: Venha e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que disse João. Disserá que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, com André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Só até aqui por enquanto. É uma leitura um pouco longa e nós vamos descorrer o texto para poder entender. Eu gostaria de fazer uma introdução rápida sobre sua vida atual, o que você entende um pouco, né? Vamos lá, vamos falar um pouco, vamos fazer uma introdução básica aqui, né? Quase todas as pessoas conhecem algum astro, seja da música, do esporte ou do cinema. Temos vários exemplos, como Michael Jordan, da seleção de basquete dos Estados Unidos, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e Messi, do mágico futebol. Temos na música o lendário Roberto Carlos, os Beatles, né, da inglesa The Beatles, os Mamonas Assassinas, Shakira e por aí vai. Temos nos cinemas Velozes e Furiosos, os filmes da Marvel, como por exemplo Pantera Negra e Os Vingadores. Quantos astros, não é mesmo? Quanto conhecimento das coisas deste mundo. Pelo outro lado, o que você conhece sobre você mesmo? Sabe de onde vem? Quem o criou? Para onde vai? Quando terminar o seu tempo nessa terra, quando terminar o seu tempo nessa terra, sabe para onde vai? O que a escola nos diz quem somos nós, né? A escola diz mais ou menos isso, né? Na escola, na aula de ciência, nós aprendemos que viemos do macaco muito triste e muito pobre, essa interpretação, né?
Bom, então aqui, fazendo esse breve rascunho aqui, nós temos aí um breve entendimento ou uma cosmovisão de quem somos nós, no que acreditamos, né? Então, como nós enxergamos o Senhor Jesus, como nós chegamos aí, como vemos sua vida, morte e ressurreição. Então, baseado no que acabamos de ler, vai definir em que trajeto do caminho do Evangelho nós estamos agora. Então, dito isso, né, essa pequena interpretação, essa pequena introdução, vamos voltar para o texto, meditar, vamos ler o texto e entender ali sobre esse texto central aqui, o que João fala de Jesus. Nesse caso aqui, nós estamos no livro de João, mas quem está nesse momento na área central desse texto é João Batista, tá? Há aí uma pegadinha, né? O apóstolo João, ele é o narrador, ele é o escritor desse livro e ele é o apóstolo, mas ele está falando de João Batista. Vamos para o texto novamente. Bom, vamos pegar aqui a partir do verso 29, para termos um entendimento, né, do que João está falando, né? Nesse caso, João Batista. Jesus, o Cordeiro de Deus, 29, 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conheço, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E aí, do 35, nós vamos ler o texto que nós estávamos, né? Bom, vamos aqui só fazer uma breve introdução sobre esse contexto dessa palavra, né? Aqui João, ele está ali em um local, a palavra vai dizer que é em Betânia, do outro lado do Jordão. E João estava ali com seus dois discípulos, né? Com André e... Perdão, ele estava com os dois discípulos. Depois ele encontra Pedro, depois Natanael. Então ele fala para aqueles discípulos: Olha, é o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Então aqueles dois discípulos eles dizem, na verdade o texto não diz, né? Mas eu acredito que eles devem ter perguntado João Batista: João, podemos segui-lo? Podemos segui-lo ele? Podemos ser agora discípulos dele? Então João acredito que falou, com certeza pode ir. Então, esses dois discípulos seguem Jesus, passa ali uma tarde com ele. Provavelmente aquela tarde foi uma tarde de encontro com Jesus. Foi uma tarde abençoada para aqueles dois rapazes, né? Uma tarde onde que eles falaram: largaremos tudo para trás, deixamos tudo para seguir o Mestre. Então, a partir dali, esses foram os primeiros discípulos de Jesus. Então, depois Jesus, então depois André, irmão de Pedro, né, vai até Pedro e fala: Pedro, encontramos Jesus. Encontramos aquele de quem os profetas falam, aquele de quem Isaías mencionou, falou, pregou, né? E então Jesus vai até Pedro e diz: você é Cefas, filho de Simão. Você agora, o seu nome será Cefas, Pedro. Então, ali
nós vemos já 3 discípulos. E nós vamos ter um quarto discípulo que é chamado Natanael. Em outra versão, em outro texto, Jesus vai falar: Natanael, eu te vi atrás da figueira. E quando ele fala, eu te vi atrás da figueira, Natanael estava em uma figueira, sozinho, se lamentando, porque Israel estava daquele jeito, sendo escravizado, e ele vinha de um clã aonde que ele não tinha ali reputação nenhuma, mas ele tinha o coração íntegro, e Jesus fala ao coração de Natanael, né? Natanael, ele entende quem é Jesus. Então, ali nós vemos, ali num contexto geral, em que João Batista estava fazendo ali, trabalhando no seu ministério, e 2 discípulos deles seguem ali Jesus. Então, prosseguindo o texto, isso é muito importante para nós, a partir do verso 35, que tem como tema os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando ouviu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Então, imagina João, que estava batizando, pregando, e as pessoas iam até o deserto, até o rio, para ser batizado por João. Mas quando João viu Jesus passando, ele disse: Veja, é o Cordeiro de Deus. Então, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Então, voltando aqui, eles empregam e eles confiam em João Batista. João Batista diz: Olha, quem está passando aqui é Jesus, aquele que os profetas falaram. Este é a luz do mundo, o que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. E quando ele se refere Cordeiro de Deus aqui, ele está mencionando o que Moisés ali faria com os cordeiros, que era usado para propiciação dos pecados em Levítico. Então, nós vamos ver aqui João Batista mencionando: Este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, aqui não é aquele que tira o pecado do povo de Israel, não é aquele que tira o pecado do povo que veio do Egito, dos hebreus. Não, não é o pecado, não é aquele que tira o pecado dos que vêm do Ocidente. Não, não, irmãos. Aqui João, ele afirma: olha, ele tira o pecado do mundo. E o pecado do mundo que Jesus vai tirar é com a sua morte e com seu sangue, imitando o cordeiro que era sacrificial para tirar os pecados, para perdoar os pecados. Amém? Então vamos seguir o texto. Respondeu ele: Venha e verão. Então foi por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão, Pedro, era dos 2 que tinham ouvido o que João dissera, que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Só voltando aqui no 40, que chama a atenção, né? André, irmão de Simão, Pedro era um dos 2 que tinham ouvido o que Jesus dissera. Então, veja que na mesma hora que eles passaram ali, aquela tarde, aquele dia com Jesus, André, ele volta e ele fala: Olha, eu preciso chamar alguém, né? Vamos lá, eu preciso chamar alguém também para poder ouvir o mestre. O mestre está aqui. Então ele vai a Pedro, né? E fala para Pedro: Olha, Pedro, achamos o mestre. Sabe aquele Messias que os profetas
Falaram. Sabe aquele rei que foi tanto aqui anunciado para salvar Israel, para salvar nós do povo romano? Ele chegou. Então nós precisamos segui-lo, vamos conhecê-lo, vamos ver o seu trabalho de perto, vamos ver o que ele tem para falar com o nosso povo. Então ali André, ele vai lá e chama Pedro, e Pedro vai até Jesus. E aí quando Pedro vai até Jesus, né? Interessante. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então aqui Jesus, ele chama Pedro e Pedro não exalta em largar ali as suas redes, o seu trabalho, não. Em outra versão nós vamos falar que nós vamos ver que eles foram se despedir dos pais, mas aqui João não menciona isso, né? Aqui o apóstolo João não menciona que eles foram, só fala, olha, eles seguiram Jesus. E talvez, meu querido, de uma forma, né, nós temos tanta dificuldade para entender quem é Jesus, quanto mais seguir Jesus. Mas aqueles homens deixaram para trás porque eles entenderam a promessa, eles foram chamados. Tem uma série chamada The Chosen, né, que tem como tema principal ali os escolhidos. E, na verdade, não é que eles foram escolhidos, não. Deus chamou eles aceitaram, eles seguiram Jesus, né? E a gente vê aqui que André, ele largou João Batista para seguir Jesus. Ele poderia ficar com João Batista. Não, João Batista, vamos construir aqui uma igreja, uma sinagoga. Vamos construir aqui uma igreja, vamos batizar essas pessoas. Você me unge como profeta também e nós trabalhamos assim. Mas não foi isso que André fez. André seguiu o mestre. André olhou para o mestre e falou: irei seguir o mestre. Irei seguir o mestre. Então aqui nós vemos o discorrer. E aí vamos ver também, Jesus chama Felipe e Natanael, né? No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando o encontrou, Felipe disse: siga-me. Filipe com André e Pedro era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe, venha e veja. Essa palavra, ela é exuberante, né? Quando fala venha e veja. Em outra versão, essa palavra diz venha e vede, né? E vede como o Senhor é bom. Venha e veja o Mestre, venha e veja o Salvador do mundo, venha e veja o Cordeiro de Deus, venha e veja aquele que tira o pecado do mundo. E essa é uma grande resposta para você. Venha e veja quem é Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou para perto dele. Amém? Então, qual que é as implicações que essa palavra traz para nós, em primeiro momento? Alguém vai falar, olha, eu preciso largar as coisas que eu estou fazendo para vir até Jesus? Não. Você precisa entregar o seu coração a Jesus. Essas são as implicações. Mas eu vou ter que mudar, eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que mudar as minhas roupas, as minhas vestes. Não, querido, para conhecer Jesus, você só precisa colocar seu coração diante dele. Isso é o que você precisa. E aí você vai enfrentar os confrontos, porque não é fácil seguir Jesus, mas também não é difícil. Basta você crer, basta você ver como Natanael, esse é o verdadeiro Filho de Deus. Venham e vejam. Então, há uma voz te chamando, há uma voz clamando para ti. Venham e vede como o Senhor é bom. Então, você vai refletir
um pouco nessa palavra, nessa mensagem, e você vai entender que Jesus é bom, que Jesus é o único que pode nos salvar, que pode nos perdoar. Amém? Então, aqui nós precisamos refletir sobre essa palavra, refletir sobre essa mensagem. Porque se você tiver, é, se você puder refletir um pouco, meu querido, se você puder entender um pouco sobre Jesus, poder parar um pouco, fazer uma oração e falar: Senhor, eu não consigo entender, eu não consigo caminhar, eu não consigo entender que amor é esse que o Senhor se entregou para me salvar, né? Então eu convido você a orar e refletir sobre a sua vida, o que tem feito para viver uma vida coerente. Quantas noites sem sono você já passou? Tudo isso implica em conhecer Jesus. Quantas desilusões, quantos pensamentos maus, quantas coisas estrondosas que você já pensou, que você já imaginou. Sabe, tudo isso é a doença da terra, é o pecado que está impregnado no mundo. E Jesus veio tirar isso de você. Jesus veio trazer essa salvação para você. Então, o que eu quero nessa manhã, o que eu quero nesse dia aqui, meu querido, é falar para você que tem jeito, que independente de como está a sua vida agora, eu não quero aqui pregar um evangelho da supergraça de maneira nenhuma. O que eu quero aqui falar para você é que Jesus já pagou todo o preço, que Jesus já levou toda a sua condenação, mas é necessário que você enfrente o processo de conhecer quem é Jesus, conheça verdadeiramente quem é Jesus, a graça imerecida, o perdão imerecido, e a partir daí você vai entender quem é Jesus. Jesus, ele vai entrar na sua vida, vai mudar a sua história. E quando você entender essa graça que é o evangelho, você vai ver o tanto de bênçãos que Deus já tem colocado na sua vida e você não vai pedir mais bênçãos, você vai agradecer, você vai viver o evangelho. Porque nessa terra estamos apenas de passagem. Tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar, mas a sua vida é eterna. E no dia final, Jesus vai requerer isso de você. Olha, você me ouviu, você ouviu a minha mensagem, eu te chamei naquele dia. E você vai mostrar as mãos para Jesus, e então Jesus vai falar: o que tens preparado? Deixa eu ver as suas mãos, o que você tem feito. Deixa eu ver o seu coração. Você tem colocado as minhas palavras no seu coração? Então, essa é uma manhã de reflexão para você, independente de como tem passado os seus últimos dias. Jesus, ele está te chamando, ele está novamente te chamando para você conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Então, que o Senhor Jesus possa mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus, que Jesus possa te chamar novamente. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero aqui, Senhor, te agradecer por mais este momento, por mais esse tempo, Pai, por mais essa oportunidade, meu Pai, a qual o Senhor tem, meu Pai, nos dado para poder, meu Pai, levar o teu evangelho, levar a tua palavra, Senhor. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança aquele que está ouvindo essa mensagem. Alcança aqueles, meu Pai, em quem talvez não dorme, Pai, em que talvez, Senhor, eles não consigam ouvir uma mensagem. Alcança essas pessoas, que o teu evangelho possa entrar nessa casa, nesse coração, possa transformar, possa fazer mudança, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço.